E aí, pessoal, hoje iremos contar a história detalhada da aviação Itapemirim. Já deixa o like aí no vídeo, se possível compartilha e se inscreve no canal. Valeu! Em uma época que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo, por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da empresa de transportes autos limitada, decide impulsionar seus negócios e funda em 4 de julho de 1953 a Aviação Itapemirim Limitada, inicialmente com 70 funcionários e 16 ônibus. A nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para os outros estados nos chamados paus de arara. No ano de 1954, Camilo Cola vê seu novo empreendimento crescer bem aos poucos, quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos, e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo com seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus, da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Niterói, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que seus novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que, nesta última, a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até os dias atuais. Em 62, a aviação Itapemirim deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. Em 67, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos Mercedes O326, cuja primeira linha utilizá-los é a Vitória Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto deste itinerário. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 60, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usará um modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil. Com isso, no ano de 71, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves, fabricadas pela Mercedes-Benz encarroçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao Nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. Em 73, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país.
pegando carona no chamado milagre econômico brasileiro. As empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o Grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades, passando a abranger segmentos de turismo. Adentrando na década de 80, com uma frota aproximadamente de 1.500 ônibus, a Itapemirim começa a operar a rota Rio-São Paulo-Rio. Paralelo a isso, a empresa lança em 81, com bastante publicidade, a primeira geração do Tribus, baseando-se no pioneirismo dos já citados ônibus 3 eixos lançados na década anterior. A aviação aproveita um período de grande euforia econômica no país, embalado pelo fim do regime militar, no qual os transportes rodoviários cresciam em índices altíssimos. A empresa inaugura sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável no final de 84 pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indícios de que esta carroceria foi inspirada nos modelos Marco Polo 3, naquela altura já não mais produzidos. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 80, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos O370 e O371, equipados com ar-condicionado para o serviço leito-rodonave. No final de 89, a empresa lança o Tribus 3, e em 1995 a Itapemirim adquire junto à Mercedes-Benz mais monoblocos O400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 99, o serviço foi reforçado com a aquisição de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997. Equipados com ar-condicionado, o serviço convencional também era reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nesta época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao Grupo Itapemirim, englobando-se mais de 30 empresas do empresário, a qual empregavam quase 20 mil pessoas. No ano de 98, a empresa lança o Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros que entrariam no novo serviço eram inicialmente os modelos Tribus 4, fabricados pela empresa, equipados com ar-condicionado, e depois vieram os carros da marca Buscar na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresentava o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo para a exibição dos filmes durante as viagens. Nos anos 2000, vem o declínio da aviação Itapemirim. Consegue manter o ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil. Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival, a Gontijo, que em 2003 adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo, modelo Paradiso 1200 G6, com e sem ar-condicionado, sendo vários com chassis reencarroçado. Em 2008, morre a esposa de Camilo Cola, Inês Massad Cola, originando-se uma disputa judicial entre alguns herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens, entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de 3 milhões do BNDES, constrói 2 terminais de cargas na cidade de São Paulo e Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por 25 milhões. Posteriormente, a empresa decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro por 72 milhões, e ainda se desfez da empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 73. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação caiçara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas, que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor de operações da empresa, Marcos Poltrineri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. Ele ainda afirmou
que a má fase da empresa se devia à crise financeira que o país sofria na época e que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estavam sofrendo com a situação. No dia 7 de março de 2016, a Aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise, com dívidas já ultrapassando a 300 milhões, onde boa parte inclui dívidas trabalhistas. O pedido aceito pela 13ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março e com isso a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Porém, irregularidades apontadas pela Justiça culminaram na inclusão da Aviação Caiçara do mesmo grupo também no processo. No fim de 2016 é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro ramo de transportes de cargas, bem como a fusão das viações Itapemirim e Caiçara, também vendida. Dessa forma, retomando as linhas e vários ônibus que foram repassados anteriormente, além da aquisição de 50 veículos vindos da Cometa. Em janeiro de 2017 é firmado um consórcio envolvendo as viações Itapemirim, Caiçara, Transbrasiliana, Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. No fim de 2017, a empresa que locava os ônibus para Itapemirim e Caiçara, em ação judicial de reintegração de posse, recolheu grande parte da frota da empresa alegando falta de pagamento do aluguel, e com isso acabou recorrendo a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano. No começo de 2018, 5 veículos da frota da empresa foram apreendidos em fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, por estarem com as documentações vencidas e com isso reativando alguns modelos antigos, como o Vista Bus de 1999, para suprir a demanda. Em março, mais 5 veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. No fim de 2018, a empresa recorreu novamente a veículos de outras empresas para suprir a demanda de festas de fim de ano. Em janeiro de 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da Aviação Garcia rodando a serviço da empresa. Em maio, a Justiça homologa o plano de recuperação judicial da empresa, em que consiste num leilão de bens do grupo, chamados UPIs, Unidades de Produção Individual, para pagar as dívidas que se aproximam a 400 milhões num prazo de 12 meses. Caso o dinheiro não for suficiente para quitar essas dívidas, serão leiloadas as linhas de ônibus da empresa, o que representa os 50% das operações. Pela proposta original do novo plano, as linhas seriam divididas em 2 lotes, Centro-Sul e complementares. Na modificação que foi aprovada, ainda em maio, 2 DDs 0 km da Marco Polo New G7 começaram a rodar na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros equipados com acessibilidade na empresa. No segundo semestre, a empresa encerra a parceria com a Garcia e retoma as operações da linha São Paulo-Curitiba, e mais veículos são integrados à empresa, entre eles 2 Buscar Vista Bus DD com o chassi Mercedes O500 RSDD. Atualmente, segundo seu próprio site oficial, a Itapemirim transporta 3,2 milhões de pessoas por ano, sendo que uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda segundo o site, a aviação atende mais de 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional e percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Retorno ao setor aéreo. Visando expandir sua atuação no mercado, a Itapemirim anuncia o retorno ao setor aéreo depois de mais de 20 anos ausente. A primeira tentativa foi na década de 90 com a Itapemirim Cargo, que por uma série de questões teve uma vida curta. A ITA Transportes Aéreos recebeu no dia 30 de 4 de 2021 a autorização da ANAC para atuar no mercado de transportes aéreos de passageiros, um tempo curto de menos de um ano. Ainda temos muita coisa para falar da Itapemirim, mas isso vou deixar para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Aí contaremos as curiosidades, o que a Itapemirim hoje atende e tudo mais, beleza? Espero que tenham ficado até aqui, pessoal, e curtam o vídeo aí, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais, após anunciar sua volta ao setor.